Por mais que pudessem sair grandes jogos, jogos bem feitos, jogos bons e certamente jogos bonitos por se tratar de um fim de geração, eu confesso que depois de God of War e Red Dead Redemption 2, eu achei que não iria me impressionar novamente falando da parte técnica com algum game rodando no PlayStation 4. Isso até jogar The Last of Us Part 2. Tecnicamente falando, é um jogo perfeito. Narrativamente falando, é uma obra que pode ser considerada excelente, péssima ou até mais ou menos, só depende do ponto de vista. Mas é inegável que a sequência de The Last of Us em questão de narrativa pode ser definida em uma palavra: coragem. E sendo direto ao ponto, meu nome é Fernando, você está na última fase e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar por que The Last of Us Part 2 é um dos, se não, o melhor exclusivo do PlayStation 4 e um dos melhores jogos da oitava geração de consoles. I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them. Em todos os vídeos do canal, eu já tenho na cabeça uma ideia do que eu vou mais ou menos citar antes de escrever e gravar. Mas eu confesso que para esse jogo eu não consegui. Terminei The Last of Us Part 2 há mais de um mês e até agora eu penso e me questiono sobre a obra. Eu fico pensando no que é o jogo, no que ele representa. Mas eu ainda quero e preciso fazer esse vídeo, então vou explicar como vai funcionar. Eu pretendia fazer um vídeo falando sobre tudo que eu achei em detalhes, incluindo a história. Mas o pessoal do Twitter, inclusive me segue lá, achou melhor e mais prático fazer em dois vídeos. Um geral, onde eu dou minha opinião e dissertação sobre o game sem spoilers, e depois um para falar em detalhes a minha opinião sobre a história do game. Logo, vocês estão vendo hoje a parte 1. Apesar dos dois vídeos serem independentes um do outro, você não precisa ver esse para ver o outro e vice-versa. Mas se você quiser saber o meu ponto de tudo, meu ponto de vista de todo o jogo, vamos pro primeiro vídeo. Vamos começar pela parte técnica, que é a mais fácil de se explicar e opinar. E assim como o primeiro game fez com vários jogos da geração passada, The Last of Us Part 2 é um jogo que sai no final da geração e deixa muita coisa que veio antes dele simplesmente obsoleta. Fuck, mano, o visual desse jogo é algo que deixa qualquer um impressionado. Os pequenos detalhes minuciosos, até desnecessários no game, é algo que bate de frente em todos os pontos com Red Dead Redemption 2 e até supera, por exemplo. É tipo a flecha que quebra dependendo do ângulo em que o inimigo atingido cai, o inimigo que implora pela vida e deixa transparecer uma real expressão de medo, o sangue dos inimigos que ficam nas mãos, no rosto e no corpo da Ellie e escorre de forma realista, a chuva que deixa o cabelo da Ellie pingando, a digital da Ellie que você consegue ver quando inspeciona um item. Entendem que é tanto detalhe pequeno que à primeira vista parece inútil que nem vale a pena citar tudo. Graficamente falando, The Last of Us Part 2 é o jogo linear mais bonito da geração. E como um todo, compete e até bate Red Dead 2. Mas aqui eu não acho tão justo comparar com Red Dead, por exemplo, que tem um escopo muito maior, um jogo em mundo aberto. Então, Red Dead ele não é 157% melhor que The Last of Us visualmente. Só que você tem que levar em conta que ele é maior, né? Então é mais louvável ele ter um gráfico maravilhoso que nem ele tem. Então é um peso e uma medida. The Last of Us Part 2 não usa nenhuma tecnologia absurda ou nenhuma peripécia técnica muito fora da curva para a atual geração. Até porque são tecnologias que já estão nos seus respectivos limites e sendo usadas em um hardware que já chegou no seu limite. Logo, tudo é bem usado, tudo é bem feito, é um jogo desenvolvido com esmero e inteligência, até porque atualmente a gente já chegou no patamar que a gente pode ter esse esmero e essa inteligência, porque é o final da geração, é o último ano do PlayStation 4 no mercado. Não, no mercado não, mas vai ser o último ano do PlayStation 4 sendo o console principal da Sony no mercado. Mas não entrando em uma discussão técnica extremamente longa e resumindo,
The Last of Us Part 2 usa tudo aquilo que essa geração teve para oferecer e leva o hardware do PlayStation 4 ao literal limite. O meu PlayStation 4 gemeu igual vagabunda jogando esse jogo. E sem zoeira nenhuma, eu vi as apresentações de E3 e trailers novos desse jogo e falava: isso aí é lançamento do PlayStation 5, mas nem fudendo isso rodando no PlayStation 4. Sony, fala pra mim logo, fala pra mim que eu não vou jogar essa porra, que vocês vão adiar, isso deve sair só em 2021. E não, isso roda no Play 4. Rodou, e rodou estranhamente bem. O jogo mantém os 30 FPS ali estipulados 100% do tempo. Não, eu não sei dizer se 100% do tempo, mas sei lá, eu não senti nenhuma queda, entende? Se cair, o que é bem comum, eu não acho que chegou nem a 25 FPS. E se caiu foi uma vez ou outra, talvez. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter visto nenhuma queda, nenhum problema de desempenho no meu PlayStation 4 base. Recentemente eu testei no PlayStation 4 Pro e não teve diferença alguma, só a resolução que aumenta. E tem HDR, mas o PlayStation 4 base também tem HDR. Então, o jogo roda perfeitamente bem em todos os modelos de PlayStation 4, o que é louvável. Tem empresa que lança o jogo para todas as plataformas, mas o jogo só tinha que estar escrito na capa PlayStation 4 Pro, Xbox One X, porque não roda nos consoles base, de tão cagado que é. The Last of Us é uma exceção, roda muito bem. Além de excelente, espetacular, é estável. A iluminação desse jogo é absurda. A luz da lanterna reage ao ambiente de forma realista, a luz é bem difundida. Como assim? Por exemplo, você tá cansado de ligar uma lanterna em um jogo e ir um feixe de luz, um círculo de luz naquela direção e foda-se, é só aquilo ali que vai ficar iluminado. Na vida real, eu espero que você saiba que não é assim, cara. Quando você liga uma lanterna na vida real, o ambiente ao redor reage. O ambiente ao redor fica mais claro, não é só um círculo de luz, um sol na sua mão que vai reto naquela direção. E essa reação existe no jogo. É bem realista, você joga a luz num canto e o resto, o ambiente ao redor fica iluminado também. A luz do sol também é realista demais. Janela, a iluminação pela janela é um bagulho incrível, velho. Mano, toda a parte de iluminação desse jogo é incrível. Cada material faz uma reflexão diferente, reage à luz de forma diferente. Se você jogou e não percebeu isso, joga de novo e repara na luz do jogo. Todo tipo de luz, qualquer tipo de luz do jogo é bem feito, é bem bonito, é bem realista. A luz é bem difundida. Vai estar passando exemplo no fundo, é um bagulho difícil de explicar, entende? Mas eu paguei muito pau pra iluminação desse jogo. E tipo, cara, os espelhos funcionam, mano. What the fuck? Como assim, Naughty Dog? Isso é um PlayStation 4, não precisava disso. Vocês poderiam muito bem quebrar o espelho e dar a desculpa de mundo pós-apocalíptico, tá ligado? E, cara, é como eu falei. Modelos 3D dos personagens, ambientação, design de som, estabilidade e desempenho. Literalmente tudo. Tudo é louvável tecnicamente. Esse jogo é literalmente um benchmark técnico dessa geração. E ainda nos personagens, por exemplo, depois de Assassin's Creed Odyssey, onde o Alexios lutava, falava, atuava, sem nenhuma maldita expressão facial, é revigorante ver a Ellie se esforçando pra não deixar o cara que ela acabou de matar e deve ser umas 2 vezes mais pesado que ela, cair no chão e fazer barulho pra estragar o stealth. Toda a ação e reação dos personagens, até dos secundários, é bonita, é bem feita, é realista, é deveras impressionante. Tanto expressão facial quanto corporal, tudo é natural e realista, tudo tem seu peso. Desde pegar um item na mesa até matar alguém em stealth, entende? Certo, mas eu vou voltar nisso do peso mais tarde. Os cenários que você percorre no game são impressionantes, falando da parte gráfica. É incrível, como eu acabei de falar, toda a parte gráfica, mas eu acho que o prêmio real aqui é para direção de arte. A ambientação desse jogo só é o que ela é por causa da direção de arte. Por mais que os gráficos e as técnicas usadas sejam de fato incríveis e botem na prática aquilo que estava no papel, é graças ao papel que é tão charmoso quanto a gente vê. Eu falo com a maior das tranquilidades do mundo. A ambientação do primeiro jogo já era incrível, já era bem louvável, e a ambientação do segundo é muito superior.
O jogo é muito superior falando de ambientação. Tem um momento em que nem parece uma renderização 3D, e sim uma pintura. Parece que você tá andando no meio de uma pintura, de um quadro. Além de tudo isso, quando a ambientação é colocada na balança, o jogo é ainda mais climático. Como assim climático? Quando esse jogo quer que você tenha medo, ele faz isso pelo ambiente ao redor. Quando esse jogo quer que você tenha raiva, ele faz isso pelo ambiente ao redor. E é claro, isso também se deve muito a toda a forma cinematográfica com que o jogo é feito. E também a trilha sonora, e também a sonorização do jogo como um todo, que já eu falo sobre ela. O ângulo que o seu personagem fica em relação à câmera, a luz do ambiente, que muda muito o clima da cena. E o som, como eu falei, são coisas que servem para te deixar em um clima, te passar uma sensação, independente de qual seja. Acredite, esse jogo vai te fazer sentir algo, mesmo que inconscientemente. Mas certo, esse vídeo aqui não é um vídeo da Digital Foundry, como eu falei. Para fechar sobre a apresentação dos gráficos e dos visuais do game, tudo é lindo e até sem modo foto saem algumas fotos que dão wallpapers. É um show técnico e um show de visual. E o último ponto sobre a parte técnica é a parte do som desse jogo, é absurda. Você pode ver todos os vídeos do meu canal e em nenhum vídeo eu paro para falar sobre o som, sobre a sonorização de um jogo. Mas no The Last of Us Part 2, isso é importante. O primeiro The Last of Us já brincava muito com isso de som do ambiente, som ao seu redor. O silêncio quer te dizer alguma coisa, te passar uma vibe. O barulho, o som também quer te passar uma vibe completamente diferente, entende? O som desse jogo é importante, porque tem momentos do jogo que ele tenta ser um survival horror, por exemplo. Tudo aquilo que diz respeito a som nesse jogo é muito bem feito, é incrível. A chuva é incrível, eu vou falar bastante da chuva aqui agora, desconsiderem. Na chuva você escuta a chuva caindo no telhado acima de você e fazendo um barulho. Você escuta a chuva caindo no asfalto e faz outro barulho. Você escuta a chuva caindo no capô de um carro e faz um barulho. E tipo, é realista. Não é simplesmente chuva caindo. Não é um lo-fi de chuva pra você estudar. É um negócio bem feito. É uma sonorização bem feita. Entende? E chegou numa parte... Pareceu... Tava chovendo na vida real. Eu tava de fone. E tipo... Eu fiquei confuso, tá ligado? Eu fiquei confuso de verdade, sem meme. Eu tirei o fone pra me tocar que realmente tava chovendo. E tipo, o som do jogo é muito bem feito. Toda a parte sonora é bem feita. Eu não tô falando só de som da chuva, que é bem gostoso e bem feito. O som das armas, o som dos inimigos infectados, que são os característicos estalos, por exemplo, dos instaladores. O som dos passos, tudo, literalmente tudo. Toda a sonorização do jogo é muito incrível e te ajuda a sentir aquela imersão gostosinha. Uau, acredite, quando esse jogo une visual e som pra te fazer ficar com medo, por exemplo, o negócio fica fora da curva, amigo. O jogo consegue. Eu recomendo muito que você jogue o jogo de fone. Eu acho que esse jogo deve ser jogado com um fone. Não é todo mundo que tem um headset pica, eu não tenho um headset pica, por exemplo. Um fone intra-auricular, tá bom, só não pode ser aquele fone de R$5 da banca do seu Zé na esquina. Jogue The Last of Us Part 2 de fone, por favor. Como eu disse, eu queria ficar falando disso mais e mais, dar mais detalhes, dar mais exemplos, mas eu acho que não vale a pena e tomaria um tempo desnecessário do vídeo e não seria uma explicação tão boa quanto a de uma Digital Foundry da vida. Mas resumindo, The Last of Us Part 2 é supremo tecnicamente. É um jogo tecnicamente inquestionável. Pode ser o melhor jogo visual
técnico dessa geração. Mas é como eu falei, você acaba que no momento você tem que comparar com um Red Dead Redemption 2 da vida, e são coisas diferentes. Não é nem porque um jogo tem um gênero diferente. O Red Dead Redemption é um mundo aberto, um mapa grande, enorme. The Last of Us é um jogo linear, é um jogo de 23, 25 horas, um jogo menor. Então, teoricamente, seria mais fácil de você botar aquele visual em prática, entende? Mas, tipo, tudo que envolve a parte técnica desse jogo é inquestionável, é suprema. Agora sobre a gameplay, que agora, no The Last of Us Part 2, é algo importante no game. O The Last of Us Part 2 não foca em inventar moda, em revolucionar os shooters em terceira pessoa ou... Não, nada disso. A gameplay do primeiro jogo era propositalmente lenta, pesada, para não virar um Uncharted. Joel mira devagar, corre relativamente devagar, bate pesado e literalmente troca soco com os inimigos para ver quem morre primeiro. Eu não achava ruim a gameplay do primeiro game. Acho que a gameplay ficou tão pesada e lenta que beirou o travado, mas a porrada e a movimentação era bem ok, tava bom. E é como eu disse, o segundo jogo não focou em trazer uma mecânica foda, nova, que muda o jogo ou algo do tipo. Pega o primeiro, deixa a filosofia de ser lento e cadenciado e melhora todo o resto. Além de arrumar um arco e flecha que era uma merda no primeiro game, era inutilizável. E pronto, é isso, não tem mais o que fazer. Puta merda, meus senhores, o combate desse jogo é prazeroso, minha nossa. Por mais que no primeiro não fosse ruim, e fosse até divertido, eu não acho que alguém ia jogar o primeiro The Last of Us falando: nossa, mano, que vontade de jogar The Last of Us pela gameplay. Minha nossa, dar porrada é muito bom lá, mano. E resumindo, The Last of Us não era jogado pela gameplay, ele era jogado pela história. O segundo game fez a gameplay ser literalmente perfeita, perfeito ao ponto que você quer jogar ele simplesmente porque é gostoso de jogar e não só pela história. É bonito de se ver e gostoso de se fazer. Tem momentos que eu nem quero atirar pra poder sair no soco com o cara. É muito fluido, é muito legal, é muito bonito, é divertido. É assustador como tudo é fluido, é suave, é funcional. É pesado na medida, não é um Uncharted ainda. E é divertido. Basicamente, tudo tem um peso, e sentir esse peso é gostoso demais, cara. Quando você toma um soco, você tomou um soco. Você vai ver e sentir que tomou um soco. Tomar um tiro é tomar um tiro. Aí ele cai no chão e dá aquela agoniazinha de dor. E o mesmo acontece com os inimigos. Você atira e ouve o cara chorando de dor antes de morrer. Toda ação tem uma reação plausível e boa de se ver e gostosa de se sentir, entende? Mano, esse jogo é fluido, esse jogo é gostoso, é estranho, é bizarro você ver a Ellie correndo com uma naturalidade absurda, apertando R2 rápido pra pegar o tijolo do chão e já apertando R2 novamente pra jogar o tijolo no brother. E tipo, cara, incrível, 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 mano. A gameplay desse jogo tá uma delícia. Cara, o feedback sonoro e visual da flecha adentrando cuidadosamente a testa do indivíduo é um tesão, eu não tô brincando com vocês. Sem spoilers, o jogo tem duas personagens jogáveis diferentes, a Ellie e a Abby. A Ellie é leve, relativamente mais rápida e ágil, mas é muito fraca, ela não troca soco com o cara. Com ela, o jogo até incentiva você a ir numa abordagem mais furtiva. Você não é obrigado a ir no stealth, mas fazer isso faz mais sentido. A situação faz sentido em stealth e o design dos cenários que ela passa favorece muito essa abordagem. Já a Abby, por outro lado, é grande, forte e mais pesada. Um inimigo médio dá até dó de enfrentar com ela, a garota é bruta, é só mãozada violenta no rosto dos vagabundos. Aguenta mais dano que a Ellie, e com ela o jogo altera os papéis, incentivando uma brutalidade, a violência. As árvores de upgrade das duas são diferentes, assim como as armas são diferentes, mas os estilos das armas são mais ou menos parecidos. São uma arma curta, uma arma longa, uma escopeta, uma arma que atira flecha, no caso da Ellie é um arco, no caso da Abby é uma besta, e por aí vai. E é como eu falei sobre o peso do jogo, cara, tudo tem um peso realista e legal de se sentir.
em uma luta ou em uma trocação de tiro. É legal sentir que uma pistola não é qualquer coisa em um jogo. Você atira no cara e sente que ele tomou um tiro mesmo sendo de uma pistola, que geralmente em jogos de tiro é tipo, o cara toma um tiro no peito de pistola e continua correndo. É legal sentir que um tiro de 12 é um fodendo tiro de 12. Arromba a cabeça do coitado que leva. Inclusive essa questão sobre o peso das armas também se aplica no sistema de upgrade das armas. Você literalmente vê a Ellie ou a Abby desmontando e trocando a peça das armas. Elas passam um pano na arma, tira sujeira, as armas parecem realmente armas, tem pesos de armas, tá ligado? É detalhado demais. Aí na tela deve estar passando pra vocês uns exemplos, mas toda arma parece uma arma e não um brinquedo. Resumindo o vídeo até aqui, a gameplay desse jogo tá muito plástica, fluida, gostosa de se ver e principalmente de se fazer. A parte técnica, os gráficos, a ambientação, também. E como diz a palavra popular, crocante. Esse jogo aqui é crocância pura. Por mais que isso daqui já seja uma questão artística muito forte do jogo, eu quero falar dela antes de partir para os últimos tópicos do vídeo. E sim, eu tô falando sobre a trilha sonora do game. A trilha sonora merece uma parte do vídeo dedicada só pra ela. A trilha sonora do primeiro game é icônica. Ela tem muito marmanjo que desmonta de escutar só a primeira música tema lá do game. E com o segundo não é nem um pouco diferente. Esse jogo tem cada música emocionante e tocante que eu vou te contar, cara. Acho que esse jogo tem uma quantidade de músicas marcantes maior do que a do primeiro. Mas a do primeiro compensa porque tem a música mais marcante das músicas mais marcantes da história. Sério, a música te dá... Quando o clima já é pesado, já é tenso, já é triste, já é feliz, a música vem no momento certo e dá um plus naquele momento. O final do jogo, você já tá desmontando no final do jogo. E quando entra a última música, não tem homem que aguente, rapaz. Não existe macho hétero que não chora. Eu queria deixar tocando durante o vídeo todo, mas ia estragar a experiência final de quem não jogou, e a Sony só ia comer o meu cu. Uma escolha de game design do jogo foi abrir e expandir tudo quando em relação ao primeiro jogo, e isso se reflete em todo o produto, literalmente todo o produto. O primeiro grande exemplo disso são os cenários e as entre aspas fases do game, que são muito maiores de duração e de tamanho quando em relação às do primeiro jogo. No primeiro The Last of Us, você tinha um caminho ali sem muita possibilidade de se desviar. Um lugar ou outro era maior e mais aberto para exploração. No segundo game, existem partes até semi-mundo aberto, onde você precisa explorar, explorar e explorar mais um pouco. Seja para coletar os malditos colecionáveis do game, para achar itens úteis, como uma arma, por exemplo, você pode zerar o jogo sem ter uma arma. E até ver diálogos e cenas exclusivas que você só vai ver se você explorar o cenário. São coisas opcionais, mas resumindo, o jogo é muito mais aberto e te dá muita mais liberdade de exploração que o primeiro, em todas as fases do jogo. Toda parte você pode virar pra esquerda, explorar e voltar, tá ligado? Ou pra direita, ou pros dois lados às vezes. Então, e fora a parte que tem quase o mundo aberto, como eu falei pra vocês, é logo no começo do game, inclusive. E você pode encontrar coisas úteis. Tem muita coisa inútil no jogo. O jogo tem bastante colecionável, mas tem muita coisinha que você pega quando você explora. E foi uma questão de game design o jogo escolher para valorizar mais a exploração. No geral, eu achei muito foda. Os mapas grandes ajudaram em duas coisas. Primeiro, passar mais a vibe de sobrevivência, que o primeiro tentava passar, mas não fazia com aquela excelência. Onde você precisa explorar, achar recursos para batalhar com os inimigos e também as abordagens que você pode usar contra os inimigos. Os mapas são maiores, logo eles têm que ser mais criativos e complexos. Você pode fazer um stealth mais inteligente usando o cenário ao seu favor, sabendo onde você vai se posicionar para enfrentar os inimigos infectados e os humanos, quase como um predador, usando estratégia. E no combate putaria mesmo, sem stealth,
também ajuda. O mapa maior, o mapa é mais complexo, você tem vários lugares pra você, sei lá, você tem 15 inimigos correndo, você quer pegar um de cada vez, você pode correr pelo cenário, usando brechas, usando passagens, porque o cenário é grande, te dá muita possibilidade, e distrair os inimigos, e pegando um de cada vez. Então, pra tudo, o mapa mais aberto, o cenário mais aberto, todas as partes do jogo serem maiores, foi melhor. Pra tudo não, pra quase tudo, calma aí. Atrapalhou em um momento específico, lá no começo do game, onde te dão literalmente um mapa e um bairro, um quase mundo aberto pra você explorar, como eu falei. Isso quebrou demais o ritmo pra mim. Eu era afobado, eu estava afobado, eu queria ver o que vinha depois daquilo. E ter que parar pra explorar meio que quebra um pouco o ritmo pro cara que só quer ver a história e vai. Por isso que eu acho que muita gente na primeira run não viu aquelas coisas opcionais do jogo. É claro que tem gente que jogou mais tranquilo, que viu, mas tipo, quebrou um pouco de ritmo, tá ligado? Ah, vamos, bora. Aí do nada para o vamos, bora pra... Calma aqui, explora, vamos procurar. Foi meio estranho, mas foi só essa vez. E sobre essa questão do mundo, que o mundo ser maior não interfere necessariamente, não quer dizer necessariamente que esse ponto negativo é por causa disso. Mas é um ponto negativo que tem uma participação disso. Eu tô falando do ritmo. A primeira metade do jogo, toda a primeira metade, as primeiras 5, 6, 7 horas do jogo, são literalmente perfeitas. Literalmente perfeitas. O cara que joga as primeiras 5, 6, 7 horas do jogo e só joga aquilo, é o melhor jogo da história da humanidade. É com folga o melhor exclusivo do PlayStation. Na segunda metade, é quebrado o ritmo. E não é quebrado o ritmo na questão de... parou a história. Porque de fato parou, mas isso eu não achei ruim. Eu achei bem bom. Só que assim, por exemplo, na primeira metade, nas primeiras 5, 6, 7 horas do jogo, como eu falei, a exploração e o combate é bem balanceado. Um momento você tá explorando ali, você tá procurando, você tá gerindo seu estoque, tudo direitinho. E no outro momento você tá batalhando, você tá lutando contra infectados ou contra humanos. Na segunda metade, ficou uma situação de combate atrás de combate, atrás de combate, atrás de combate, atrás de combate. E cansa. Cara, cansa muito. Chegou no ponto de eu parar de jogar porque eu falei, cara, não, depois eu passo essa porra aqui, olha pra isso. Eu não quero dar spoiler, mas é complexo. Digamos que o jogo se divide por igual, duas metades. A primeira metade é perfeita, tem combate, tem bastante combate, só que é balanceada. Você não fica lutando. Você luta, para, explora, pensa, reage e depois você volta pra luta. Já nessa segunda metade do game, quem sabe, quem jogou, tá ligado o que eu tô falando. A segunda metade do game, ou do meio pro final. Que o jogo vira combate. Ó, lutei aqui com essa galera, agora eu vou lutar com aqueles infectados. Aí depois eu vou lutar com outra galera, eu vou lutar com outros infectados. Mano, a metade do jogo tem mais combate do que o resto de tudo. É muito combate mesmo. E por mais que seja gostoso, cansou gostoso, cansou demais pra mim. E isso, quando você reflete sobre a história do jogo, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, você percebe que a segunda metade do game até o final tem mais combate, foi uma escolha consciente do estúdio. O jogo quer te deixar cansado com os combates pra afirmar um ponto lá no final do jogo. Isso, tipo... E é isso, o combate do jogo fica muito intenso, fica muito combate, muita putaria na metade pro final do jogo. A história não é afetada por isso. Eu acho que a história do jogo é sólida. Do início ao fim a história se mantém ali, ó, nos trinks. Agora o ritmo de gameplay, quando chegou na segunda metade, deu uma derrapada, tá ligado? As primeiras 5, 6, 7 horas, como eu falei, são tipo nota 10, 12. Aí o resto do jogo cai para 8, tá ligado? Isso que eu falo na questão de ritmo. Porque o resto do jogo se mantém firme e sólido, como eu falei. Certo, e essa onda de ser mais expansivo e aberto que o primeiro jogo, The Last of Us Part 2, ele tem mais personagens que o primeiro, e mais história fora da bolha dos personagens principais. É uma coisa bem triste no primeiro The Last of Us. Você sabe que tem um mundo lá fora, você sabe que tem uma história fora do Joel e da Ellie.
existem personagens fora dessa história, mas foda-se todo mundo. Vagalumes, foda-se, o foco na história é Joel e Ellie. Marlene, foda-se, ela só quer matar Ellie e ponto. Tommy, foda-se, ele é o irmão do Joel que brigou com ele. O ponto aqui é, o primeiro jogo bota todo o foco do mundo em 2 personagens. O segundo abriu novos horizontes quanto aos personagens. 90% dos personagens apresentados são bem utilizados e o mundo ao seu redor também. Agora a gente sabe bem como eram os vagalumes. A gente entendeu bem como são os lobos e os cicatrizes que foram introduzidos nesse jogo. Os personagens secundários e o resto do mundo todo importa mais no segundo jogo. Tirando um cara que tinha total pinta de vilão e deu a cara 3 vezes no game, uma delas sendo pra morrer, e outro brother ali que eu não posso citar o nome, todos os personagens são profundos e bem apresentados, são bem utilizados. Ninguém aparece pra morrer e foda-se. Até a Marlene foi consertada de certa forma aqui. E já que nós já começamos a falar sobre a história, eu vou explicar um básico e dar a minha opinião sobre o básico que eu expliquei. Eu não quero dar spoiler do jogo pra ninguém e não quero atrapalhar a experiência de ninguém aqui. E sim, jovem de classe média, existe gente que ainda não jogou o jogo. E basicamente, resumidamente, você vai experienciar as consequências físicas e emocionais devastadoras da vingança de Ellie ao embarcar em uma busca implacável por aqueles que a prejudicaram. Ok, brincadeiras à parte, isso aí é o que tá escrito na capa do jogo em mídia física. E sem meme, é mais ou menos isso mesmo. The Last of Us Part 2 conta uma história de vingança, e assim como o primeiro jogo, quer que o jogador sinta na pele aquele sentimento que o personagem do outro lado tá sentindo, entende? Sem spoiler nenhum, o jogo conta uma história séria, responsável e tensa, muito pesada e madura. O primeiro The Last of Us não era um jogo divertido na questão de história, e o segundo é menos ainda. O jogo é todo focado na imersão do jogador, e a história não foge disso. Eu particularmente consegui sentir o que o personagem sentiu, entende? Eu senti raiva, tristeza e até, digamos, arrependimento em alguns momentos. Como eu disse, eu não vou entrar em nenhum detalhe da história aqui, mas The Last of Us Part 2 é o jogo que mais me deixou pensativo depois de jogar. É uma história marcante que basicamente pergunta aos personagens e ao próprio jogador: até onde você iria por ódio e por amor? Essa é uma pergunta que ficou na minha cabeça por quase o mês inteiro desde que eu zerei esse jogo pra cá. É uma história incrível, bem contada, extremamente corajosa na forma em que aborda alguns assuntos e mexe com alguns personagens. Bom, eu não posso falar mais do que isso para não estragar a experiência de ninguém. Por favor, Zangado, espero que o senhor faça o mesmo. E no próximo vídeo eu vou falar da história, eu vou dar spoiler, eu vou opinar detalhadamente sobre a história, correto? Então eu vejo vocês lá. O que eu não iria citar no vídeo, mas eu achei muito interessante, que seria muito útil a gente botar aqui como uma menção, é a recepção do jogo internet afora. Esse jogo sofreu antes, depois e durante o seu lançamento. Antes do lançamento, já se gerava uma polêmica imbecil que provavelmente foi levantada por pessoas que nem sequer jogaram o primeiro game. Sim, essa polêmica é protagonista mulher e lésbica. Eu não vou nem me aprofundar nesse assunto, porque é um assunto retardado e eu não quero passar raiva aqui. Em pleno 2020, boicotar um jogo porque você joga com uma mulher é uma atitude babaca. Boicotar a personagem por ela ser lésbica é uma atitude que prova que você nem sequer sabe quem é a personagem. Quer dizer, não é como se a Naughty Dog tivesse tirado do cu que agora a Ellie é lésbica. Porque, ela sempre foi, desde 2013. Quanto mais eu paro pra pensar, mais retardada essa polêmica me parece. Então vamos logo pro próximo tópico. Outro ponto que abalou o game antes do seu lançamento, e esse é importante de se citar, foram as ondas de vazamentos que ocorreram. Pedaços inteiros da história e aparentemente até do roteiro foram vazados. Eu não cheguei a ver e nem sei se aquilo realmente está no jogo. Eu sei que eu tomei e realmente estava no jogo, mas o resto eu nem vi. Mas os vazamentos foram munição para fanboy retardado tentar estragar a experiência alheia, e também foi munição para aqueles que já tinham algo contra o jogo descer a lenha em qualquer coisa que não fosse do agrado. Foi uma lástima ter vazado, porque eu não vi, mas o que de fato eu vi e aconteceu, eu fiquei puto pra cacete. Eu fico imaginando a galera que viu tudo, que tomou tudo de graça na internet, e se aquilo realmente aconteceu.
Mas se eu puder dar uma dica pra quem tem medo de jogar porque viu os vazamentos e não gostou, ou tem medo de jogar porque viu os vazamentos e acha que não vai ser a mesma coisa, se despega disso, se desapega disso por completo, cara. Se desapega de informação e de opinião alheia, inclusive até a minha. Joga o jogo e a experiência é outra. Pelo que me disseram, nem todos os vazamentos estavam certos, mas joga o jogo você mesmo e veja com seus próprios olhos. Esse tópico aqui, eu vou falar mais sobre ele no próximo vídeo, mas esse é importante. O tópico que é sobre as críticas que o jogo recebeu dos seus fãs, entre aspas. Mudaram personagens, faltaram com respeito a outros, é um jogo político, é lacrador e por aí vai, a lista é longa, amigo, acredite, é mesmo. Como eu já disse, eu vou me aprofundar disso na história em outro vídeo, mas resumidamente, estão falando demais e argumentando pouco. O único ponto que realmente gerou revolta por pelo menos 89% desse pessoal é o desfecho de um personagem específico. Se você jogou, você sabe quem é. E não foi um desfecho mal feito, ou porque foi um desfecho feito nas coxas, ou porque foi um desfecho tanto faz. Foi simplesmente porque não agradou o fã. Tudo isso é por causa desse pessoal que não queria que nada acontecesse a esse personagem. O resto das críticas são todas enfeite para tentar validar esse ponto deles. Eu não tô falando que o jogo é perfeito, até porque não é. Mas foi um rumo que a história seguiu e não agradou esse pessoal, que prontamente fez uma lista cheia de invenção, e se não é invenção, é exagero, só pra desmerecer o jogo. A nota de usuário desse jogo no Metacritic é uma putaria sem limites. Dentro do Metacritic, o que você mais vai encontrar é um monte de nota zero sem análise, sem opinião ou sem argumento. É simplesmente o zero pelo zero e ponto. Também tem zero de quem não gostou do jogo, zero de quem não tem o jogo na plataforma, zero de nego que tá só pela zoeira e gosta de boicotar o jogo, e é simplesmente pelo ponto que eu acabei de citar. É uma atitude sem sombra de dúvidas desnecessária, infantil e injusta com a obra. Se for pra terminar esse vídeo aqui, e agora, eu posso falar pra vocês que é importante saber diferenciar gosto, opinião pessoal, de uma coisa que é objetivamente boa ou ruim. Dizer que The Last of Us Part 2 é uma obra ruim ou medíocre beira o mau caratismo. É um jogo construído de uma forma majestosa tecnicamente falando. Som, gráficos, ambientação, gameplay, tudo é excelente e beira a perfeição, levando em conta o hardware em que esse jogo está preso. Falando em história, narrativa, é bem escrito, bem estruturado e planejado. A história de The Last of Us Part 2 é sólida, é boa e bem feita, assim como a do primeiro game. Mas uma opinião é uma opinião, você pode achar um jogo fraco, falho, mal feito ou talvez apenas inferior ao primeiro. Mas o fato inegável é que a Naughty Dog teve coragem e maturidade ao construir essa história. Divisiva, talvez, mas tão excelente quanto a do primeiro jogo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado, e caso tenha gostado, peço que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para algum amigo seu interessado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.